Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao capítulo 6, que vai falar sobre estimação ou regressão do nosso programa de capacitação em ciência de dados. A tarefa de estimação, que a gente também pode chamar de regressão, é uma das tarefas de aprendizagem supervisionadas mais importantes que nós temos dentro de todo o processo analítico. O que a gente precisa, o problema que a gente resolve com uma tarefa de estimação ou uma tarefa de regressão é predizer o valor de uma variável contínua. No capítulo anterior, nós falamos, por exemplo, de uma tarefa em que eu quero fazer atribuição de crédito. Então vamos supor que eu, Leandro, chego lá num banco e eu quero pedir um empréstimo para trocar de carro. Sei lá, vou pedir 40 mil reais que eu quero trocar de carro. O banco vai fazer a análise do meu perfil de crédito e ele vai dizer se aprova ou não aprova. Isso é uma tarefa de classificação. Por quê? Porque a predição que eu quero fazer ela é discreta. Nesse caso, tem somente dois valores possíveis. Mas imagina que o banco, ao invés dele simplesmente aprovar ou não aprovar o meu crédito, ele resolve dizer qual o valor do crédito que eu tenho, que eu posso pegar, tá? Seja para mais ou para menos. Então vamos supor que eu pedi lá um empréstimo de 40 mil reais e o banco identificou, ao analisar o meu perfil, que eu poderia pegar 49.500 reais que eu tenho condição de pagar. Então o banco poderia me oferecer um crédito maior e sugerir, por exemplo, que, sei lá, eu colocasse acessórios no carro, eu comprasse um carro de maior valor. Ao mesmo tempo, poderia acontecer o seguinte caso. Eu cheguei no banco, pedi um empréstimo e o banco falou, olha, o seu perfil de crédito aqui não autorizou os 40 mil reais, mas a minha ferramenta de estimação está me dizendo que eu posso te emprestar 34 mil reais. Tá? Então, a diferença da classificação para estimação é que na estimação eu estou predizendo um valor contínuo de uma variável. Nesse caso, a variável é o crédito que eu estou pedindo. Tá? E na classificação eu faço a predição de um valor discreto dessa minha variável alvo. E o que nós veremos neste capítulo é como que eu avalio uma tarefa de estimação. E note que isso é diferente, porque lá no capítulo anterior, quando a gente falou de avaliar o desempenho de um classificador, a gente olhava a acurácia preditiva, a gente olhava a taxa de verdadeiros positivos, a gente poderia olhar precisão, revocação, medida F, todas essas medidas que consideram alguma informação ali que eu extraio da minha matriz de confusão. Aqui, não, aqui eu vou olhar o erro entre o valor estimado pelo meu algoritmo, pelo meu modelo, e o valor que deveria ser estimado, que é o valor real daquela variável de saída. Tudo isso aqui eu estou falando, claro, durante o processo de treinamento. As aplicações são diversas. Eu dei um exemplo aqui de uma aplicação, que é uma aplicação de atribuição de crédito. Mas eu posso fazer qualquer tipo de predição de valor de preço de produto, preço de ação, preço de serviço, fazer predição de clima, né? Vai chover amanhã ou não vai? Quantos milímetros de chuva vai chover? Qual a temperatura que nós teremos ao longo do dia? Eu posso predizer, por exemplo, o consumo de combustível de um determinado veículo apenas pelas características dele. Então imagina que eu sou uma montadora, eu quero fazer um projeto de um veículo novo, eu defino todas as especificações do veículo, peso dele, o tipo de motor, o tipo de roda, largura dos pneus, e eu quero prever antes de construir o meu veículo qual vai ser o consumo de combustível desse veículo. Esse é um exemplo de tarefa que eu posso resolver com uma técnica dessa natureza aqui que nós falaremos neste capítulo. Posso querer prever o resultado de eleições. Se esse resultado é simplesmente quem ganha, né, se é o fulano, se é o beltrano, aí eu tenho uma tarefa de classificação. Mas se eu quiser prever quantos votos cada um terá, isso já é uma tarefa de estimação. Enfim, vários tipos de tarefa no qual a minha variável-alvo é uma variável contínua, são aplicações aí de uma ferramenta de estimação. E nesse capítulo aqui nós falaremos sobre como avaliar o desempenho dos algoritmos de estimação e eu vou entrar em alguns algoritmos. Vou falar de regressão linear, regressão polinomial, um algoritmo chamado Gradient Boost, um outro algoritmo chamado Isotonic e vou falar um pouquinho só, muito rapidamente, sobre as redes neurais artificiais. Só a ideia de como elas funcionam, porque elas têm muitas aplicações em tarefas de regressão, em tarefas de estimação. Tá? E essa nomenclatura, estimação, regressão é um nome que veio da estatística,
Geralmente a gente fala que a gente está fazendo uma regressão quando eu uso um modelo de regressão especificamente, uma regressão linear, uma regressão polinomial, uma regressão logística, mas isso está dentro de uma categoria maior que a gente chama de estimação. Então, regressão é um tipo de estimação. Bom, o processo aqui é o mesmo processo da tarefa de classificação. Eu separo os dados em treinamento e teste, aplico o meu algoritmo, o meu modelo, avalio a saída e isso tudo pode realimentar o meu processo. A avaliação de desempenho aqui, como eu trabalho com uma saída que é contínua, o que eu tenho que fazer é calcular o erro. Então esse E minúsculo aqui é o erro entre a saída desejada e a saída do meu modelo. Então é simplesmente essa diferença entre os dois valores. E eu tenho várias formas de computar com eles. Aqui eu simplesmente faço a soma dos erros. Aqui eu faço a soma dos erros e divido pela quantidade total de elementos que eu tenho. Então eu tenho o erro quadrático médio. Se eu tirar a raiz, eu tenho a raiz do erro quadrático médio. Se eu quiser olhar simplesmente o valor absoluto, ou seja, o módulo da diferença entre a saída desejada e a saída do meu modelo, então eu tenho o erro absoluto, aqui eu estou mostrando o erro absoluto médio. Eu tenho o erro quadrático relativo, aqui eu estou olhando o erro em relação à saída desejada e a saída desejada média, a raiz do erro quadrático relativo e o erro absoluto relativo, tá? Então, são todas medidas que fazem diferentes combinações aí com o erro entre a saída desejada e a saída do meu modelo. O primeiro algoritmo, que é um algoritmo muito comum e muito simples também de se utilizar, é uma regressão linear. Uma regressão linear, ela vai ser uma reta que melhor aproxima o conjunto de pontos que eu tenho. E se eu tiver num espaço de dimensão muito elevada, ao invés de ter uma reta, eu tenho um hiperplano naquele espaço. E esse hiperplano tenta aproximar todos os pontos, portanto, fazer a melhor aproximação possível daqueles pontos, considerando a flexibilidade deste modelo, que é ser uma reta ou um hiperplano. E por ser uma reta, a gente percebe que se eu tiver uma função que eu quero aproximar, que é uma função não linear, por exemplo, né, essa senoide que eu estou mostrando aqui para vocês, a reta é um modelo de aproximação muito pobre para um problema que tem esse tipo de característica. Então a gente pode usar a regressão linear, mas sabendo das limitações que esse modelo tem em relação à sua flexibilidade, em relação à forma da sua superfície de aproximação. Uma variação da regressão linear é a regressão polinomial. Neste caso, eu tenho uma combinação linear aqui dos valores da variável x, nos quais eu vou aumentando a potência dessa variável, tá? Então eu tenho uma constante mais uma constante vezes x, mais outra constante vezes x ao quadrado, até uma constante vezes x elevado a p, que é a ordem do polinômio que eu estou usando aqui para aproximar a minha função, o meu problema, e mais um epsilonzinho que representa um erro ali nessa regressão, nessa função. E essa curva aqui está mostrando aquela mesma curva que a gente tentou aproximar ali com uma reta. Agora, nesse caso, a gente está pegando um polinômio aqui e aproximando esse polinômio, que é essa curva em vermelho, à curva original, que representa o problema que eu quero aproximar. Lembrando que essas curvas, elas correspondem na prática para nós a valores da minha variável que eu quero predizer. Um outro algoritmo que a gente também usa é um algoritmo que a gente chama de gradient boosting. Da mesma forma que as florestas aleatórias, que nós falamos no capítulo anterior sobre classificação de dados, elas combinam diferentes árvores de decisão, que são classificadores, e usam essa combinação, esse ensemble, esse conjunto de classificadores para predizer o valor da minha variável. Aqui o gradient boosting também trabalha com a mesma filosofia. Ele vai usar diferentes algoritmos de estimação, diferentes estimadores, e vai combinar o resultado desses estimadores para entregar a minha estimação final para o objeto cujo valor eu quero estimar. Nessa figura, eu comparo aqui
um algoritmo tradicional de aprendizagem de máquinas, no qual eu simplesmente pego a minha base de dados e apresento para o meu algoritmo. Nesse caso aqui, eu posso estar numa etapa de treinamento de um classificador, pode ser um algoritmo de agrupamento também, tá? Então, tradicionalmente, o que a gente faz é simplesmente pegar os dados de entrada, apresentar para o meu algoritmo, para que ele possa fazer o processamento lá que ele faz, agrupamento, classificação ou mesmo estimação. Nessa segunda parte que eu estou mostrando aqui, a gente tem os algoritmos que a gente chama de bagging, como por exemplo o caso das florestas aleatórias. Como é que eles funcionam? Eu parto da minha base de dados total, eu faço amostragens dessa base de dados. Lá no caso das florestas aleatórias, essa amostragem é uma amostragem aleatória com substituição, e eu uso cada amostra da minha base para treinar um algoritmo diferente, para treinar um modelo diferente. O que o boosting do Gradient Boosting tem de diferente? É que ele faz o seguinte, ele pega o meu conjunto de objetos, treina um determinado estimador com esse conjunto de objetos, aí ele vai pegar aqueles objetos que tiveram um desempenho ruim do meu estimador, vai amostrar, vai usar esses objetos aí para treinar um outro estimador, e ele vai sempre trabalhando com o subconjunto de objetos que não tem um bom desempenho no estimador anterior. Então ele vai fazendo isso de forma sequencial, enquanto no bagging aqui, todo mundo trabalha em paralelo. Eu crio várias amostras, treino todos e ao final eu escolho a moda, que é a classificação predominante. Aqui, ao final, eu vou fazer esse processo sequencial como eu falei, e ao final eu vou pegar, em geral, eu vou pegar a média do desempenho de cada estimador como sendo o desempenho final do meu ensemble, do meu gradient boosting aí. Outro modelo de regressão que vocês também encontram lá na Soma é um modelo bastante simples que ajusta uma função linear por partes ao meu conjunto de objetos. Então, diferentemente da regressão linear, que é simplesmente uma reta ou hiperplano que passa por todos os objetos da base, aqui eu tenho uma função que é linear por partes, tá? Então eu tenho uma reta aqui, outra ali, outra aqui, outra ali, outra ali, que tem o objetivo de aproximar, oferecer um modelo que tem o menor erro de estimação aí para o conjunto de pontos que eu quero treinar. Para concluir esse capítulo, eu quero falar rapidamente para vocês aqui sobre as redes neurais artificiais. As redes neurais artificiais nasceram na década de 40 com o primeiro modelo matemático, era um modelo lógico de um neurônio artificial proposto por McCulloch-Pitts. Nós falamos sobre isso lá no capítulo 1, na parte de conceitos básicos, na descrição histórica aí da inteligência artificial. E a estrutura de um neurônio matemático, ela imita, na verdade ela é inspirada em como o neurônio biológico funciona. Eu mostro aqui para vocês, desse lado esquerdo da tela aí de vocês, um neurônio artificial que ele recebe um conjunto de entradas. Aqui nós temos M entradas. Cada entrada dessa é o valor de uma variável da minha base de dados. Essas entradas, elas são ponderadas por um peso, nós estamos chamando aqui de WK1. Então, a entrada X1 é ponderada pelo peso WK1, a entrada X2 ponderada pelo peso WK2, até a entrada XM ponderada pelo peso WKM. Eu chego aqui no corpo desse neurônio artificial, que é uma junção somadora. Então, vejam, aqui nós estamos falando das entradas do neurônio, né? No neurônio biológico, essas entradas são chamadas de dendritos. Então, eu chego com um sinal de entrada. Esse sinal de entrada é ponderado pelos pesos do meu neurônio. Quando chega aqui no corpo do meu neurônio, todas essas entradas ponderadas são somadas e aí eu vou passar para a saída do neurônio. E nesse momento, todo o resultado do processamento aqui no núcleo do neurônio passa por uma função de ativação, chamada aqui de f de u, e me gera uma saída y. Esse U, que é o valor que entra na função de ativação, nós chamamos de entrada líquida do neurônio. Aqui embaixo eu mostro para vocês a equação matemática que corresponde ao que esse neurônio aqui faz. É o que está aqui dentro. Eu pego a entrada XJ, J que vai de 1 até M, J vai de 1 até M, vou multiplicar pelo peso do neurônio, esse neurônio aqui eu chamei de neurônio K, né? Para cada valor de J, certo? WK1, WK2 até WKM. Vou fazer essa soma
O resultado disso, eu vou subtrair desse bias, desse limiar, tá? O bias é um peso adicional que a gente coloca no neurônio que ajuda você a definir o momento que esse neurônio vai responder, o momento de disparo desse neurônio, tá? Então o bias está representado aqui por W0I, ele é um valor que influencia a entrada líquida da minha função de ativação aqui. Vejam que esse U de K é tudo que está dentro desse parênteses, e essa função de ativação ela é aplicada em tudo isso que está aqui dentro do parênteses. Mas o interessante é o seguinte, quando a gente olha aqui, essa função de aproximação, que é um polinômio, certo? A gente falou, uma combinação linear da variável x com diferentes potências, e eu tenho as minhas constantes da combinação aqui, então essa função pode ser usada para aproximar a curva que eu quero aproximar, minha variável alvo lá, minha variável meta. Da mesma maneira, gente, o que essa rede neural está fazendo é, ela está construindo uma função de aproximação que depende da entrada que eu apresento para a rede, depende dos pesos desse meu neurônio, na verdade dos pesos de toda a rede, e essa função de aproximação aqui, o meu objetivo é fazer com que essa função esteja cada vez mais próxima da função que eu quero aproximar. Então, o objetivo do meu processo de treinamento é minimizar o erro entre essa função de aproximação e a função real que representa o problema que eu quero resolver aqui. E o que as redes neurais têm de poderoso é que o conhecimento dessa rede neural, ele está principalmente armazenado aqui nos pesos dos neurônios. E, portanto, um dos objetivos, na maioria dos casos, o objetivo principal do treinamento das redes neurais é determinar os valores dos pesos dos neurônios tal que a rede responda de uma maneira adequada. No caso do exemplo que eu falei sobre estimação do crédito que eu vou dar para o Leandro quando ele pedir um empréstimo no banco, esse é o meu objetivo final. Eu quero construir o modelo tal que o valor que eu vou oferecer de empréstimo para o Leandro seja o valor que ele vai conseguir pagar, que é adequado para ele. E nessa figura aqui do lado eu só estou mostrando como que eu combino vários desses neurônios, que são as unidades básicas de processamento de informação aqui, formando uma rede. Nesse caso eu estou colocando uma rede que tem duas camadas intermediárias, uma camada de entrada e uma camada de saída. Essa rede é uma rede totalmente conectada, o que significa que todos os neurônios de entrada dessa camada são conectados a todos os neurônios da camada seguinte, e a gente vai fazendo isso até chegar lá no final da rede neural.